Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece básico, né? Algo que todo mundo viu na escola, os estados físicos da matéria. Exato. Mas a nossa proposta aqui é ir um pouco além do sólido, líquido e gasoso. A ideia é tratar essa exploração como uma jornada mesmo, uma escalada de energia, começando do mais frio e organizado até, sei lá, as temperaturas de uma estrela. É uma ótima maneira de colocar. A nossa base é um resumo dos conceitos essenciais, mas a nossa missão é conectar os pontos de uma forma que talvez seja nova. A gente quer entender não só o que acontece, mas por que o gelo, a água e o vapor, sendo a mesmíssima molécula de H2O, se comportam de jeitos tão diferentes. Exatamente. O ponto central aqui é entender que tudo se resume à organização e ao movimento das partículas. Certo. E, claro, as condições de temperatura e pressão. É uma forma de conectar o mundo microscópico com o que a gente observa no dia a dia. Perfeito. Então, para começar essa jornada, vamos ao ponto de partida. O estado mais organizado e com menos energia de todos. O sólido. O mais rígido. Isso. O material o descreve como forma e volume definidos. Uma pedra é uma pedra, não vira uma poça. Mas o que está acontecendo ali, no nível das partículas, que impõe essa rigidez toda? Olha, o que acontece é que no estado sólido as partículas estão presas numa estrutura incrivelmente organizada. Presas como? Por forças que agem quase como algemas invisíveis, sabe? São as chamadas forças intermoleculares. Ah, claro, as forças intermoleculares. Isso. Pensa nas partículas como pessoas sentadas num cinema, cada uma na sua poltrona. Elas não estão totalmente imóveis, elas vibram um pouquinho no assento, mas não saem do lugar. Entendi. É essa organização, essa rede que a gente chama de cristalina, que dá ao sólido a sua forma e o torna tão difícil de comprimir. Simplesmente não tem espaço vazio para empurrar as partículas, entende? Gostei da imagem de cinema. As forças intermoleculares são as algemas. Ok. Então, se a gente começa a esquentar o cinema, ou seja, adicionar energia a esse sistema, o que acontece com essas algemas? Elas simplesmente quebram? É uma ótima pergunta, porque a resposta é mais sutil. Elas não quebram de uma vez. Ah, não. Elas se afrouxam. Com mais energia, as partículas começam a vibrar com tanta intensidade que conseguem se soltar das suas posições fixas. Certo. Elas ainda estão presas umas às outras por aquelas forças, mas agora elas têm mobilidade para deslizar. O cinema virou uma festa muito cheia. Uma festa cheia. Exato. As pessoas ainda estão ombro a ombro, bem próximas, mas agora podem andar pelo salão. É isso que define o estado líquido. Volume definido, porque as partículas ainda estão juntas, mas forma variável, porque elas fluem e se adaptam ao recipiente. Entendi. A festa lotada. Isso explica a fluidez. Mas espera um pouco. Falando de água, que é o nosso exemplo mais clássico de líquido, o gelo, que é o estado sólido, flutua na água. Isso parece quebrar um pouco a lógica. Uhum. Se as partículas no sólido estão mais organizadas, mais empacotadas, o gelo não deveria ser mais denso e afundar? Essa é uma das anomalias mais fascinantes e, eu diria, importantes do nosso planeta. É mesmo? Sim. E a resposta volta para um tipo específico e muito forte de força intermolecular. As pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio, ok. Moléculas fiquem bem próximas. Mas quando a água congela, essas mesmas pontes de hidrogênio forçam as moléculas a se alinharem numa estrutura, uma estrutura cristalina hexagonal, que é muito aberta e espaçosa. Ah! É como se, ao sentarem no cinema, as pessoas estendessem os braços e as pernas ocupando mais espaço do que quando andavam pela festa. Esse espaço extra torna o gelo menos denso que a água líquida. Que virada de chave! Então, a própria rigidez do gelo cria espaços vazios que o fazem flutuar? E as implicações disso são enormes, imagino. Gigantescas. Pensa só, se o gelo afundasse, os lagos e oceanos congelariam de baixo para cima, no inverno. Nossa, é verdade. Isso mataria toda a vida aquática. A camada de gelo flutuante funciona como um isolante térmico, protegendo a água líquida embaixo e permitindo que a vida continue. Uau!
Uma simples peculiaridade no comportamento das moléculas de H2O em baixa temperatura é, sem exagero, uma das condições que tornaram a vida como a conhecemos possível na Terra. Uau! Ok. Então saímos do cinema organizado do sólido, passamos pela festa cheia do líquido. Se continuarmos a injetar energia, o que acontece com as pessoas nessa festa? Qual é o próximo passo na nossa jornada? Bom, o próximo passo é dar energia suficiente para finalmente quebrar as algemas de vez. Certo. Na nossa analogia, é como se as portas da festa se abrissem para um campo aberto. As partículas ganham tanta velocidade que as forças intermoleculares não conseguem mais segurá-las, elas escapam. Isso é o estado gasoso. O campo aberto. Exato. As partículas agora estão muito afastadas umas das outras, correndo livremente nesse campo aberto de forma caótica e em alta velocidade. E essa liberdade toda explica por que um gás não tem forma nem volume definidos. Ele simplesmente se expande para preencher qualquer espaço disponível. Tipo o cheiro do café, que toma conta da cozinha inteira. Precisamente. A distância entre as partículas é a chave. Como há um imenso espaço vazio entre elas, é muito fácil comprimir um gás, ou seja, forçar as partículas a ficarem um pouco mais próximas. E é por essa distância que elas ocupam qualquer volume. É a liberdade total no nível molecular. A energia finalmente venceu as forças de coesão. Certo. Sólido, líquido, gasoso. A jornada da energia vencendo as forças de atração. Parece que chegamos ao fim da linha. Mas o nosso material de referência menciona um quarto estado, o plasma. Ah, sim. O que acontece se a gente continuar injetando uma quantidade, assim, absurda de energia num gás? O que mais pode quebrar? O que pode quebrar são as próprias partículas. Como assim? Até agora, a gente estava falando de quebrar as ligações entre as moléculas. No plasma, a energia é tão brutalmente alta que ela começa a quebrar as moléculas e os átomos em si. Uau! Ela arranca os elétrons dos núcleos atômicos. O resultado, como o material descreve, é uma sopa de partículas eletricamente carregadas. Uma sopa? É. De um lado, os núcleos atômicos que perderam elétrons, que a gente chama de íons, com carga positiva. Do outro, os elétrons livres, com carga negativa. Então a diferença fundamental entre o ar que a gente respira e um raio durante uma tempestade é que no raio, os átomos do ar foram literalmente desmontados. É por isso que ele conduz a eletricidade de forma tão violenta? Exatamente essa a ideia. Um gás normal é eletricamente neutro, é um mau condutor. O plasma, por ser essa sopa de cargas elétricas livres, é um excelente condutor de eletricidade e reage muito a campos magnéticos. Ah, por isso Sol. Exatamente. É por isso que o Sol, que é uma bola gigante de plasma, tem um campo magnético tão poderoso e complexo. O material que a gente tem cita estrelas, relâmpagos, mas isso soa muito distante. A gente usa essa tecnologia de plasma no dia a dia? Usamos, e muito mais do que imaginamos. As antigas TVs de plasma, por exemplo, É verdade. elas funcionavam excitando pequenas células de gases até virarem plasma, que emitia luz para acender os pixels. Em um nível mais industrial, o plasma é usado para esterilizar equipamentos médicos porque ele destrói as membranas das bactérias. Que interessante. E a grande promessa para a energia limpa, a fusão nuclear, depende da nossa capacidade de criar e conter um plasma a mais de 100 milhões de graus Celsius aqui na Terra. Incrível. Então, longe de ser ficção científica, dominar o quarto estado da matéria é uma das fronteiras da nossa tecnologia. Fascinante. Então, percorremos essa escada de energia do sólido ao plasma. A ciência, é claro, deu nomes específicos para as transições entre cada um desses degraus, as mudanças de estado que o nosso material lista. Sim, e agora elas fazem mais sentido dentro dessa jornada, né? Total. A fusão do sólido para o líquido é o momento em que as algemas se afrouxam. A solidificação é o inverso, quando a energia diminui e as algemas se apertam de novo. Certo. A vaporização, do líquido para o gasoso, é quando as algemas finalmente se quebram. E a condensação é o caminho de volta quando as partículas perdem energia e as forças conseguem capturá-las de novo,
como o vapor no espelho do banheiro. Perfeito. Mas a lista menciona um quinto processo, a sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso, pulando a fase líquida. Isso parece um atalho estranho na nossa jornada, porque algo como gelo seco faz isso, em vez de derreter como gelo normal. Ah, a sublimação. Ela é o que acontece quando as partículas na superfície de um sólido ganham energia suficiente para quebrar as algemas e escapar direto para o campo aberto do estado gasoso. Sem passar pela festa lotada. Exatamente, sem passar pela festa lotada do líquido. Isso depende de uma combinação específica de temperatura e pressão. No caso do dióxido de carbono, o famoso gelo seco, a pressão atmosférica normal aqui da Terra não é alta o suficiente para mantê-lo no estado líquido. Ah, entendi. Então, quando ele esquenta, ele vai direto para o estado gasoso. É como se a porta da festa estivesse trancada e a única saída do cinema fosse uma janela que dá direto para o campo. Uma ótima forma de visualizar. Então, para amarrar tudo, a nossa análise mostra que os estados da matéria não são caixas separadas, são estágios de uma mesma história. Sim, a história da batalha entre a energia, que tenta separar as partículas, e as forças intermoleculares que tentam mantê-las unidas. É a síntese perfeita. E o resumo do nosso material de referência diz exatamente isso. Os estados físicos da matéria refletem o comportamento das partículas em diferentes condições. É a conexão direta entre o mundo invisível das moléculas e o mundo visível e palpável, explicando desde por que uma pedra é dura até como o Sol produz sua energia. Para recapitular, então, vimos que a matéria se organiza em estados diferentes: sólido, líquido, gasoso e plasma. E que essa organização é ditada por um cabo de guerra entre a energia das partículas e as forças que as unem. Uma jornada que vai da rigidez quase total à completa desintegração atômica. Isso é a prova de que fenômenos radicalmente diferentes no nosso mundo podem ser explicados por um único conjunto de princípios fundamentais. É a beleza da física em ação. É mesmo. E isso nos deixa com uma reflexão que vai além do nosso material. A gente descreveu essa jornada de adicionar energia. Mas e a jornada oposta? O caminho de volta? Exato. O que acontece quando a gente remove quase toda a energia, chegando a temperaturas trilionésimos de grau acima do zero absoluto? Nossa. A ciência do século XX descobriu novos estados da matéria nessas condições, como o condensado de Bose-Einstein, onde os átomos perdem sua identidade individual e começam a se comportar como uma única superpartícula, um único átomo gigante. Um superátomo. Exato. Então, fica a questão para se pensar. Se o extremo do calor nos dá o plasma, que outros fenômenos e propriedades, tão estranhos quanto o plasma pareceu um dia, podem estar escondidos no extremo oposto, no frio mais profundo que a humanidade mal começou a explorar?